Olá, seja muito bem-vindo ao dia 31 do Projeto 90. Eu sou o pastor Adriel Barros. Que alegria que você está comigo aqui nesse vídeo. Pelos próximos 90 dias nós estamos em uma jornada para aprendermos mais sobre a palavra de Deus. Se você ainda não teve a oportunidade, por favor, se inscreva nos nossos canais, já ativa também o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo aquilo que nós vamos lançar aqui no Projeto 90. E aproveita e já manda esse devocional para pelo menos umas 100 pessoas, para que elas possam estudar a palavra de Deus juntamente conosco. Se você está no carro, por favor, apenas escute, mas se você está em casa ou no trabalho, algum lugar que te permite, já pega já o seu bloco de notas para que você possa anotar tudinho que o Espírito Santo vai nos ensinar aqui hoje. Como eu disse, nós estamos entrando no dia 31 do nosso devocional, onde nós acabamos o livro de 2 Reis e estamos entrando no livro de 1 Crônicas, tá? E nós lemos até o capítulo 4 de 1 Crônicas. Eu queria focar com vocês hoje nessa transição que está acontecendo, tá? Existe algo que está acontecendo de 2 Reis, tá? No final de 2 Reis até o começo de 1 Crônicas, e eu queria focar nisso com vocês, tá? Eu queria falar com vocês sobre ciclos e recomeço, tá bom? Ciclos e recomeço. Já pega a caneta aí, que eu quero que você escreva isso aqui que eu vou te falar, tá? Quando Deus fecha um ciclo, tá? Quando Deus fecha um ciclo, Ele não está te destruindo, tá? Deus não está fazendo isso porque Ele não te ama. Deus não está fazendo isso porque Ele se esqueceu de você. Deus não fez isso porque Ele não tem mais projetos com você. Na verdade, é o contrário. Quando Deus fecha ciclos e quando Deus, fecha temporadas e quando Deus vira algumas páginas, é porque Deus está te reposicionando, tá bom? Deus está te colocando em uma situação para que você possa vencer. Quando Deus fecha alguns ciclos na nossa vida, às vezes causados por nós mesmos, temporadas, tempos, e Deus nos coloca em algo novo, Ele está nos reposicionando para vivermos o melhor que Ele tem preparado para nós. O que nós vemos no final de 2 Reis que é muito importante? Jerusalém é completamente destruída, tá bom? O povo de Israel é levado cativo, tá? Eles são levados cativos ali no final do livro de 2 Reis. O templo, que foi construído por Salomão, foi queimado, também foi destruído, tá? O reino de Israel literalmente acabou, tá bom? A gente vê ali a total destruição do povo de Israel. Parece, fica parecendo no final do livro de 2 Reis que Deus perdeu, que Deus não estava no controle daquela situação. Mas o que Deus estava fazendo ali, pastor Adriel? Deus estava fechando um ciclo que o próprio Israel, o próprio povo de Israel insistiu em estragar, tá bom? Insistiu, em corromper. Deus estava fechando ali um capítulo da história do povo de Israel que foi completamente corrompido pelo próprio povo, tá? Isso aí é muito real, tá? Nós precisamos entender, Às vezes, o que a gente chama de fim, aquilo que nós achamos que acabou, que a nossa vida chegou, ao final, na verdade, é uma correção de Deus. É um recomeço que Deus está querendo te dar pelas escolhas que nós mesmos fazemos. Quando Deus acaba certas amizades, quando Deus acaba certos relacionamentos, quando nós perdemos uma oportunidade ou uma porta se fecha, nós nos frustramos, mas a realidade escute isso muito bem, não éramos nem para estarmos lá in the first place. Não éramos para estar nessa situação porque Deus não nos chamou para estar naquela situação. Então, às vezes, nós forçamos a mão de Deus a fechar certos ciclos, a nos afastar de certas pessoas, a nos tirar de certos lugares por causa das nossas decisões. Nós conhecemos a história de Israel e sabemos que Deus tinha um plano perfeito para o povo de Israel.
terra prometida, ele tinha falado que estaria com eles todos os dias, que Deus ia providenciar, que eles ganhariam batalhas, que eles estariam, né, à frente de outros povos e etc. Mas o povo sempre quis viver longe de Deus. Sempre teve o lance da idolatria, sempre teve o lance do questionamento. Nós vimos isso em alguns devocionais passados, quando eles pediram para Samuel um rei, né? Porque eles não queriam ser mais governados por Deus, eles queriam ser governados por alguém físico, né? É aí que nós vemos, né? Fomos apresentados a Saul, nós vemos o povo querendo sempre, né, corromper, querendo trocar, querendo mudar, né, querendo transformar a situação sempre para estar longe de Deus. Então Deus teve que entrar, né, nós vemos isso em 2 Reis no final ali, que Deus teve que entrar e apagar esse ciclo. Teve que, né, dar um restart ali, teve que acabar com aquilo que estava acontecendo para recomeçar, tá? Existem coisas que Deus precisa encerrar. Por quê, pastor Adriel? Porque se continuarem, vai te matar espiritualmente. Existem situações que Deus precisa, né, intervir, entrar no meio para te salvar, para me salvar. Porque se nós continuássemos no caminho que nós estávamos indo, com certeza seria um caminho de perdição. Seria um caminho onde nós morreríamos espiritualmente e talvez fisicamente. Então Deus ali com a sua misericórdia, com a sua graça, tem que intervir, né? Entrar na situação para que nós não morramos, tá bom? E existem portas que se fecham porque você estava vivendo de forma errada, né? Nós estávamos vivendo de forma errada. As portas precisam fechar porque foram oportunidades que nós buscamos. Foram oportunidades que nós, né, usamos as nossas forças, conexões para conseguir. E essas oportunidades estão nos afastando de Deus, nos arrancando, né, da presença de Deus. Então Deus ele tem que entrar, tem que fechar portas, tem que nos tirar de certas situações para que nós possamos viver com Ele novamente. A realidade é que Deus nos ama too much. Deus nos ama muito para nos deixar viver uma vida sem propósito, uma vida longe dele. Então ele vai fechar portas, terminar ciclos, né? Te afastar de certas pessoas, te tirar de certas situações, porque ele te ama, né? Porque ele quer o bem do seu povo, porque ele quer ver você vencer, ele quer ver você prosseguir em 2026. Então, pastor Adriel, o que isso significa? Significa que em 2026, Deus vai ter que fechar algumas portas. Portas que nós mesmos abrimos, né? Portas que nós mesmos forçamos que acontecesse. Amizades que nos arrancam, né? E nos tiram para longe da presença de Deus. Todas essas coisas vão ter que acabar, tá bom? Foi isso que aconteceu em 2 Reis. Deus viu que o povo de Israel já estava completamente corrompido. Já vinha uma linhagem, né, de reis que não conseguiam mais trazer o povo de volta à presença. Então eram reis corrompidos, eram reis que não estavam mais na presença de Deus. E ali já existiam altares a outros deuses, sacrifícios a outros deuses. E Deus estava olhando tudo isso e falando, não, nós precisamos recomeçar. Nós precisamos reposicionar. E foi isso exatamente que aconteceu. E é aqui que eu quero entrar na lição número 2, que é importante também, porque Deus, ele acaba o ciclo, né? Ele termina, ele fecha portas, ele termina histórias e capítulos, né, de histórias para recomeçar, tá? E reconstruir a situação. A maioria das vezes ele tem que te reconstruir, me reconstruir para o novo que nós vamos viver, tá? Isso começa onde? Na nossa identidade. Quem nós somos, a quem nós servimos, né? Quem nós planejamos ser, né? Aonde nós queremos chegar, a nossa identidade, né? O nosso caráter, a nossa personalidade. Antes de ele mostrar o destino novamente, olha, vocês vão ir para esse lado. Vocês vão seguir esse caminho, vocês vão, né, fazer esse propósito. Deus primeiro vai trabalhar em quem nós somos, nossa identidade. Por quê? Se nós continuarmos sendo a mesma pessoa, a chance de fazermos os mesmos erros, a chance de continuarmos, né, os mesmos ciclos no futuro é grande.
Então Deus tem que trabalhar em nós primeiro, para depois nos mostrar o caminho que nós precisamos seguir. E é exatamente isso que ele faz em 1 Crônicas. Se você ler os primeiros 4 capítulos de 1 Crônicas, tudo que você vai ver ali é genealogia. Desde Adão até o momento que eles estavam vivendo, Deus estava mostrando todas as pessoas que passaram na genealogia do homem, tá? Desde Adão até o momento que eles estavam vivendo. Aí você pode parar e pensar, fala, nossa, é só genealogia, mano, que coisa chata. Não, mas não é chato, é profético. Olha o que Deus estava falando ali para o povo que voltou da escravidão, que voltou do exílio. Olha, antes de vocês reconstruírem Jerusalém, antes de vocês voltarem a serem a nação, né, a menina dos olhos de Deus, vocês precisam lembrar quem vocês são, de onde vocês vieram. Por isso que Deus começa, né, o livro de Crônicas com a genealogia, porque ele está restaurando identidade, tá? Porque sem identidade o povo cairia de volta no mesmo pecado. O povo cairia nos mesmos erros, o povo cairia nas mesmas ideias, tá bom? Nos mesmos questionamentos. Então Deus está mostrando para eles ali, olha, desde Adão eu sou Deus. Desde Adão, desde o começo da humanidade, fui eu que estava com Adão. E depois de Adão veio todas aquelas pessoas que me serviam, que seguiam, né, as leis que eu dei para o homem, Moisés, Abraão, os profetas. Gente, todo aquele pessoal, todos esses homens que viveram e andaram com Deus, Deus estava mostrando isso para o povo de Israel, tá? E Deus, o que estava falando ali para o povo de Israel? Olha, eu não vou recomeçar a história de vocês dando a vocês coisas, né? Ou dando a vocês destino. Não, ele primeiro fala, eu quero que Israel se lembre de quem eles são, de onde eles saíram, quem são, quem é o Criador, né? Deus estava falando, eu preciso que vocês lembrem quem eu sou, né? O inimigo, ele tenta nos fazer esquecer, né, de onde Deus nos tirou, aonde Deus está nos levando. Ele tenta nos fazer esquecer de todas as coisas que Deus já fez por nós, né? De todas as vezes que Deus se mostrou para nós como Deus, na provisão, no cuidado, na proteção. O inimigo tenta nos fazer esquecer dessas coisas, tá bom? Mas Deus estava ali mostrando para o povo, dizer, olha, eu preciso que vocês se lembrem quem eu sou. Antes de nós estabelecermos um futuro, né, para Israel, antes de nós reconstruirmos a cidade, antes de nós voltarmos a sermos a nação, né, que era chamada nação de Deus, né, a nação, o povo escolhido por Deus, nós precisamos nos lembrar, tá? Nós precisamos nos lembrar quem Deus é. Deus estava falando ali, olha, antes de nós reconstruirmos a cidade, nós precisamos reconstruir o povo. Porque se o povo estiver corrompido, a cidade também vai ficar corrompida. Deu para entender? Em 2026, nós precisamos ser pessoas melhores. Nós precisamos entender que nós precisamos trabalhar no nosso caráter, na nossa identidade, antes que nós cheguemos em qualquer lugar. Porque se nós chegarmos a um lugar correto, com a personalidade errada, a chance de dar errado vai ser muito grande. Então vamos recapitular aqui o que aconteceu no dia 31 do nosso devocional. O povo de Israel foi levado em cativeiro, a cidade foi destruída, o templo foi destruído. Deus estava fechando ali um ciclo de corrupção no povo de Israel. O povo de Israel estava completamente perdido. Então Deus viu a necessidade de recomeçar. Tá? Ele estava reposicionando o povo, ele estava recomeçando a história de Israel, porque ele viu ali que era necessário. O que estava acontecendo era muita corrupção, muita idolatria, e Deus não podia permitir isso. Deus vai fechar ciclos em nossas vidas, vai fechar portas em nossas vidas, para que nós possamos nos reposicionar e viver o melhor que Ele tem para nós, tá bom? E antes de Ele nos reposicionar e reconfirmar o propósito que Ele tem nas nossas vidas e nos mostrar um destino novo, Ele vai trabalhar no nosso caráter, vai trabalhar no nosso coração, vai trabalhar na nossa personalidade, na nossa identidade, para que nós possamos ser pessoas melhores e não cometermos os mesmos erros no futuro. Deus tem algo especial preparado para você e a sua casa, mas primeiro Ele precisa trabalhar nos nossos corações, em nossas mentes, para que nós possamos chegar
aonde Ele preparou para nós da maneira correta e vivendo as promessas que Ele tem para nós de uma forma plena. E com isso nós chegamos ao fim do dia 31 do nosso devocional. Amanhã é o dia 32, onde nós estamos lendo 1 Crônicas capítulo de número 5 até 1 Crônicas capítulo de número 16. Lembre-se, já manda esse devocional para pelo menos umas 50 pessoas para que elas possam estudar a palavra de Deus juntamente conosco. Nos vemos amanhã às 6h30 em ponto aqui no dia 32 do nosso devocional. Deus te abençoe.